E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, isso aqui é o Comics and Code. Bom, esse vídeo vai ser um vídeo que fazia tempo já que eu queria fazer, né, pra fazer mais vídeos sobre análises de quadrinhos. Eu fiz vários vídeos aí falando sobre conceitos nos quadrinhos, termos, multiversos e coisas do tipo, mas eu queria fazer mais alguns vídeos de análise, igual aquele primeiro que eu fiz, que eu vou deixar aqui em cima, sobre analisando Dark Knight Death Metal, né. Aqui eu não vou estar analisando uma história em quadrinhos especificamente, tá? E sim um arco de histórias para responder para vocês. Tá compensando ler o Homem-Aranha mensalmente nos últimos meses aí? Vale a pena eu começar a comprar mensal do Homem-Aranha? E bom, eu vou falar aqui pra vocês que sim, na minha opinião, vale a pena comprar mensal, tá? O Homem-Aranha começou uma nova fase agora, a partir da edição número 37, ó, começou nessa fase aqui, 37... 38 e 39 que saiu agora esse mês aí de junho, tá? Então se você quiser começar 3 edições ainda, ó, dá pra você ler tranquilamente, beleza? Bom, antes de falar sobre isso, por que eu recomendo a leitura, eu também quero fazer uma análise de tudo que veio antes, tudo que eu digo, não tudo, né? Porque não tem nem como. Só que falar sobre a fase do Nick Spencer, que foi uma fase aí que durou algumas edições, tá? No original, se eu não me engano, foram 74 edições, da revista The Amazing Spider-Man de 2018, que é o volume 5, número 1 a 74, e aqui no Brasil foi publicado em 36 edições, tá? Bom, e aí, compensa ler isso aqui, não compensa, o que eu acho? Vamos lá, né? Para vocês entenderem muito bem onde que essas histórias se situam, tá? E analisando a fase do Nick Spencer primeiramente. O que acontece na fase do Nick Spencer? Antes de falar dela, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Vamos começar aqui lá em 2014... A gente tem até essa coleção da nova Marvel Deluxe, que a editora Panini está lançando do Homem-Aranha. Atualmente ela está no volume 14, tá? São vários encadernados. O que tem nessa coleção, basicamente? Começa aqui, ó, a edição número 1, A Sorte dos Parker. Isso aqui são histórias de 2014, quando o Homem-Aranha, o Peter Parker, voltou ao controle do seu corpo. Antes disso aqui, a gente estava tendo a fase do Homem-Aranha Superior, em que o Dr. Octopus ele entrou no corpo do Peter, ele criou as indústrias Parker, ele finalizou um doutorado, ele ficou rico, basicamente. O Octavius era inteligente, ele fez o Peter ficar rico, basicamente. Aqui, tem toda uma treta que acontece, é que o Peter retoma o controle, ele volta a ser o Peter Parker, tá? Isso aqui são histórias de 2014, escritas aí pelo Dan Slott, com desenhos do Humberto Ramos, que eu sinceramente não gosto. Eu detesto a arte do Humberto Ramos, mas eu realmente não gosto, mas eu li porque eu gostei da história e tal. Não são as melhores histórias do Homem-Aranha, vou deixar bem claro. Toda essa fase do Homem-Aranha de 2014 até agora não foram as melhores histórias do Homem-Aranha, não. Algumas histórias foram bem legais, mas não são histórias de super destaque, pelo menos na minha opinião, beleza? Durante essa fase que o Peter retoma a vida dele, ele já tem a Indústrias Parker, tá? Ele já tá um pouco rico aí. Nessa fase a gente teve o Aranha-Verso, tá? A primeira história aí que juntou o multiverso de Homens-Aranha, tá? Que a gente até teve uma adaptação para os cinemas, né? Então aqui, esse aqui já é o volume 4 do Aranha-Verso. Toda essa fase, então, aqui o Peter já tinha Indústrias Parker e tal, só que ele ainda não estava podre de rico. A gente teve essa fase do Homem-Aranha, que é a fase do, se eu não me engano, totalmente nova e diferente Marvel, eu acho que é isso, tá? Eu vou colocar aqui certinho, que eu não me lembro exatamente qual que é, porque tem nova Marvel, totalmente nova e diferente Marvel, e eu não sou muito leitor da Marvel, eu não acompanhei exatamente. Só que eu li tudo do Homem-Aranha, tá? Homem-Aranha, eu sou louco pelo Homem-Aranha. They love me. Então assim, aqui a gente já começa esse arco pelo mundo todo, que o Homem-Aranha ele tá rico. Aqui as indústrias Parker estão no auge, assim, ele tá... Aqui a gente vê uma versão do Tony Stark do Homem-Aranha, basicamente. E você consegue ver, isso aí saiu nas mensais, tá? Entre 2015 e 2016 aqui no Brasil. E isso aqui, por exemplo, foi toda essa fase do Peter, desde o volume 8 dessa coleção, tá? Que já é esse encadernado pelo mundo todo. Daí a gente tem o volume 9, que é o Reino Sombrio. Temos o volume 10, que é De Volta à Vida. Volume 11, que é a identidade... Opa, eu acho que eu não peguei o volume 11. O volume 11 eu não peguei porque eu separei aquele que ele é muito importante. Que é a Conspiração do Clone. Essa história eu considero um pouco essencial para você ler as histórias atuais do Homem-Aranha, tá? A Conspiração do Clone, eu não vou falar o que acontece exatamente. Leia, vale a pena. Eu gosto da história, tá? Muita gente não gosta. Mas eu gosto, eu acho divertido e tal. É que tem muita gente que tem trauma ainda da saga do Clone lá dos anos 90 e tal. Mas, cara, eu me diverti bastante, eu vou falar bem a verdade. As artes aqui são excelentes também. Eu gostei da história. Não claro que não é um clássico do personagem nada, mas é legal.
E tem um vilão aqui, que na verdade não é muito bom vilão, mas é um vilão, mas vocês vão ver quem que eles trazem de volta aqui, coisa do tipo. Depois a gente tem esse volume 12 aqui, olha, da Identidade Osborn. Por fim, a gente vai ter aqui o volume 13, A Queda de Peter Parker. Aqui o Peter, as indústrias Parker já estão em queda, tá? Ele vai, basicamente, pessoal, assim, foram desde 2014 até 2018 o Peter Parker rico e coisa do tipo, 4 anos publicando histórias em que ele ascendeu socialmente, tudo isso, só que se você for ver, não foi graças a ele, foi graças ao Octopus. Foi o Octopus que criou tudo, então a gente já sabia que isso ia ser passageiro. Eventualmente os caras iam trazer aquela essência do Peter de volta, que ele é um cara pobre, ele é um cara que tem muita dificuldade para as coisas, ele não é desprovido de toda a tecnologia do mundo e coisas do tipo, ele tem muitas dificuldades que nós, meros mortais, temos, né? Essa que é a graça do Homem-Aranha, essa que é a jogada que traz tanto o leitor pro Homem-Aranha, que faz tanta gente se identificar. Opa, tá caindo daqui. Então, lá em 2018, a Marvel começou um novo evento chamado Marvel Fresh Start. Teve para vários personagens, Vingadores e coisas do tipo, mas e a mesma coisa foi com o título do Homem-Aranha. Aqui eles fazem o Homem-Aranha ficar pobre novamente, tá? Aqui começa a fase do The Amazing Spider-Man 2018, volume 5, tá? Que começa na edição número 1. Eles zeram a revista do Homem-Aranha. Aqui esse primeiro arco inclusive chama Retorno às Origens. Eu tenho aqui, ó, eu peguei pra vocês verem as primeiras 5 edições, ó, Retorno às Origens, edição número 1, edição número 2, temos aqui edição número 3, olha essa capa é sensacional, edição número 4 e edição número 5. Aqui ele tem umas discussões com o JJ, é bem legal. Basicamente, para que serviu isso aqui? Para trazer o Homem-Aranha de volta às origens. Agora ele voltou a ser pobre, o doutorado dele foi anulado, tá? Foi considerado plágio do trabalho do Octavius, então o doutorado dele foi cancelado. Ele quase responde, eu não me lembro exatamente, faz muito tempo que ele faz, uns 2 anos já, eu não me lembro se ele chega a responder criminalmente, mas assim, ele perde a vaga que ele tinha na época, ele é demitido do jornal também. Então assim, ele volta a ficar pobre e tal, ele tá tendo que dividir apartamento com um amigo dele, o Rob, que ele é o filho do Robson, que trabalha no Planeta Diário. Planeta Diário não, no Clarim Diário, Planeta Diário é do Superman, tô confundindo. E ele também divide apartamento com o Fred, que ele é um vilão, ele é o Boomerang, tá? Então assim, você vê a situação que ele tá. Ele tá dividindo apartamento com um amigo e com um super vilão e coisas do tipo. A vida dele começou a ter problemas comuns novamente. Aqui a gente começa a ver um retorno de um namoro dele com a Mary Jane, tá? E vou te falar bem a verdade, eu comecei a acompanhar isso aqui em 2019, tava muito legal isso aqui. Tava bem legal essa volta às origens, era um negócio bem bacana, dava vontade de ler as histórias. E era bem bacana e tal, tudo isso já é escrito por Nick Spencer, tá? Desde a edição número 1. A hora que vai chegando lá para as edições número 20 e poucos, começa a virar um negócio meio arrastado. O Nick Spencer ele apresenta um novo vilão, que eu não vou falar pra vocês para não dar spoiler, porque é muita coisa, que é o Condenado. E cara, o Condenado aqui, a gente teve muita história envolvendo ele, tá? Aqui nas edições número 26 até a 29, a gente teve a saga Restos Mortais. É um dos clímax aí da fase do Nick Spencer. É legal assim no começo, eu achei bem legal no começo, tá? Porque eles começam a brincar muito com a questão daquele pacto que o Homem-Aranha fez com o Mephisto lá em Um Dia a Mais, pra salvar a Tia May, que ele acabou terminando o casamento dele. Você pode ler isso agora no volume 13 aí do Marvel Saga, publicado pela Panini, tá? Volume 13 dessa coleção, que é Um Dia a Mais. É muito odiado, muito polêmico, e o cara resolveu tocar nesse assunto de novo. E todo mundo ficou na expectativa que ele fosse desfazer esse grande evento, que isso aí é spoiler, mas eu vou falar porque pra vocês não ficarem na expectativa e não se decepcionarem, porque é uma decepção muito grande. Eles tocam muito no ponto do Mephisto e de um pacto que o Peter fez, ele não chega a citar exatamente. Mas ele fala do pacto 1, 2, 3 vezes, dá referência, a gente fica naquela expectativa. A Mary Jane ela dá sinais de que ela se lembra da vida deles antes do pacto. E a gente fica na expectativa que eles vão se lembrar e que eles vão reatar o casamento deles, o namoro, algo do tipo que vai voltar. Porque, pô, eu pelo menos eu adoro as histórias que o Peter e a Mary Jane são casados. Pra mim são as melhores histórias, eu adoro a fase em que eles são casados, tá? Pra mim é um dos meus casais favoritos, tá? É o Peter Parker e Mary Jane, eu gosto demais dos dois juntos. E você fica muito na expectativa que eles vão, não que vai desfazer a história que foi feita lá, mas pelo menos que eles vão reatar ali junto, que eles vão lembrar da vida deles anterior a isso,
que eles vão lembrar como que eles eram felizes, e que foi por causa de uma fatalidade ali, sei lá, qualquer coisa, porque o cara foi mexer de volta nisso aqui. Se você só for mexer pra deixar quieto de novo, cara, não mexe, tá ligado? Então assim, ele toca em pontos muito sensíveis da vida do Peter e simplesmente não acontece nada. Nada mesmo, nem aí. Daí a fase dele vai se estendendo aí até a edição número 29. Como eu falei, o começo é muito legal, é bem impactante, mas o final é mais do mesmo, não acontece nada. Tudo que ele toca em muitos pontos importantes para não acontecer nada. A fase dele vai terminar aqui na edição número 36 da revista, que tem essa capa maravilhosa. Uma coisa que tem que dar os créditos nessa fase do Nick Spencer, as capas são maravilhosas. Olhem só isso, olha essa capa, mano. Olha isso, velho. A Panini acertou demais em colocar essa capa, isso aqui é lindo. Olha essa capa, olha que foda. Isso é muito bom. São umas capas realmente assim, olha, sensacionais que a editora Panini escolheu. Muito, muito legal. Daí, olha, toda essa fase aqui da Guerra Sinistra tem capas muito legais. Ó, essa aqui é a edição número 34, a 35 e a 36, que pra mim é sensacional. E se você olha essa capa, o que você pensa? Nossa, acabou todo aquele pacto do Mephisto, aquela cagada que a Marvel fez lá em 2000 e poucos, né? Não acontece nada. Eles vão voltar ao namoro deles, só. Mas assim, não tem uma mega... Tem sim, tem uma coisa que eles desfazem de uma história antiga do Peter que todo mundo odeia, tá? Que é envolvendo a Gwen Stacy lá, pecados do passado, pecados pretéritos. Eles fazem um retcon aqui, tá? Vão fazer um retcon. Só pra falar que na verdade não, que os filhos na verdade não eram da Gwen Stacy, nunca foram da Gwen Stacy, né? Eles eram clones e por isso que eles envelheciam rápido, blá blá blá. Já dei o spoiler, mas cara, é chato, é zoado. Se ainda tivesse rolando esse arco, eu falava pra vocês, não leiam, chato, zoado, só fica voltando em ponto anterior que são pontos polêmicos pra não dar em nada. E assim, eu vou continuar acompanhando, eu quero saber o que acontece na vida do Peter, por mais ruim que esteja as mensais, tá? Mas não recomendo. Depois disso então, depois da edição número 36, esse é meu veredito, tá? Não é uma fase legal, começa muito bem, o meio dela é legal e o fim dela é muito decepcionante. Mas o começo assim é realmente muito bom, tá? Lá em 2018, ali no Fresh Start, quando ele volta às bases, assim. Isso, claro, né? Tô falando a minha opinião, pode ter gente que tenha adorado toda essa fase. Eu, falar pra você bem a verdade, eu li as últimas mensagens que estavam saindo assim, eu lia mais por obrigação mesmo. Eu sei que não tem obrigação alguma, mas assim, porque eu quero saber tudo o que acontece na vida do personagem que tá saindo. Então depois a gente começa essa nova fase aqui. É uma história magnífica, sensacional? Não é. Aqui agora o principal tá sendo o clone dele, né, o Ben Reilly, e que ele voltou lá desde... É o mesmo clone da guerra da saga do clone, dos anos 90 e coisa do tipo. E o Peter tá em coma, aconteceu um acidente ali com ele, e o Ben Reilly tá sendo, não é controlado, né, ele tá sendo patrocinado por uma empresa, que é as empresas Além. Então assim, tá uma história bacana, eu tô gostando bastante, tá? Assim, como eu falei pra vocês não vão estar lendo algo nível Watchmen do Homem-Aranha aqui, tá? É uma história... básica, é uma história legal, você se diverte lendo na mensal, e é exatamente o que eu queria, porque, pô, eu não tava me divertindo lendo aquelas mensais, eu não tinha vontade de ler as revistas. Eu lia mais por falar, que saco, tem que ler isso aqui, tipo, tem tantos outros mensais. As mensais da DC também não estavam muito boas também não, tá? Mas isso vai ser pra outro vídeo. Mas do Homem-Aranha tava difícil, mas agora eu tô animado. Eu compro as mensais e chego e falo, eba, vou ler isso aqui amanhã já, sabe? Tá? Eu tô gostando, tá? Essa é a minha indicação. Então, assim, a vida do Peter Parker foi bem conturbada aí nos últimos anos, tá? Muitas decisões ruins que os escritores, roteiristas foram tomando ali. Mas eu acho que tá começando a se endireitar um pouco. É legal parar de mexer muito nessas histórias que mexem com cronologia, que mexem com polêmicas, e tentar criar algo novo ali que seja interessante, sabe? O nosso amigão de sempre, o nosso amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. É isso aí, pessoal, essa é a minha análise, tá? Se você curtiu e quiser compartilhar, eu agradeceria muito. Muito obrigado e até mais.